Opa, tá lá o Super Esporte ao vivo nessa quinta-feira, dia 18 de junho de 2015. Hoje a gente vai falar sobre a derrota da seleção brasileira para a Colômbia por 1-0. O Neymar tomou cartão amarelo no primeiro tempo e depois do jogo foi expulso e vai ficar fora dos 2 próximos jogos da seleção brasileira. Mas ele ainda tem sido assunto também fora dos gramados. Neymar foi indiciado por corrupção por ter ainda em 2011, quando jogava pelo Santos, fechado a sua transferência para o Barcelona. A gente já explica esse assunto daqui a pouquinho. Falando em confusão, o jogador da seleção chilena Arturo Vidal, que bateu sua Ferrari nessa terça-feira à noite, depois de ter ido a um cassino e ingerido bebidas alcoólicas, foi liberado de punição e vai seguir jogando a Copa América. Também a gente comenta esse assunto já já aqui no Super Esporte. Logo mais falamos do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, que se preparam para a 8ª rodada do Brasileirão. Mas antes, você fica agora com a volta dos campeões da NBA para casa. O Golden State Warriors desembarcou ontem em Oakland, na Califórnia, levando o troféu para casa depois de 40 anos de jejum. A gente já volta. Vovó, o Super Esporte está de volta para a gente falar da Copa América. Ontem, em Santiago, a seleção brasileira teve uma noite para ser esquecida. O Brasil encarou a Colômbia e foi muito mal. Perdeu por 1-0 e, de quebra, também perdeu o Neymar para o próximo jogo. Jogamos uma partida, né? Temos que estar pronto, temos um grupo. Logicamente, gostaríamos de contar com o Neymar. Não é possível. Temos que encontrar uma forma de poder superar a falta nesses 2 jogos, nesse próximo jogo do Neymar, e resolver a nossa situação. Hace 4 días estábamos tristes, hoy estamos felices. Hace 4 días ganó también Brasil, hoy ganó Colombia. Yo pienso que es todo, el fútbol es así y también hoy todo es mucho más competitivo, ¿no? Y yo pienso que tiene que estar atentos a todo. Bom dia, Adriano Dolfo. Bom dia, Anitta. Competitivo. Tudo bem com você? Então tá bom. Tudo bem. Tá bom. Uma coisa importante que também tinha nessa sonora do James Rodrigues foi que ele falou, o André Plihal, da ESPN, perguntou para ele o que ele tinha falado pro Neymar, né? E aí ele comentou o seguinte: fique calmo, nós que somos ótimos jogadores, somos pessoas visadas em campo, né? Então, o Neymar perdeu a linha mesmo ali, porque realmente foram para cima dele, e o James comentou sim que os caras perseguiram ele em campo, sim senhor. Bom dia. Bom dia. Pois é, né? Assim como aconteceu na Copa do Mundo, o Neymar foi visado, o Brasil vence a Colômbia na Copa do Mundo por 2-0. O Neymar foi caçado em campo naquela partida, ele até sofreu uma entrada que resultou em um afastamento do futebol. Ontem não foi diferente, mas uma provocação diferente, sem violência, não, com base em insultos, com base na provocação nas palavras. O Neymar acabou entrando no jogo. O fato é que o Brasil jogou mal, teve apenas 2 chances de gol, já vinha jogado mal contra o Peru. E a Colômbia, que havia jogado mal contra a gigante Venezuela, né? A Venezuela venceu a Colômbia na estreia por 1-0. Deixou grandes suspeitas assim, em relação ao futebol que o Brasil vai exibir nessa Copa América, deixando a decisão para a partida contra a Venezuela, que ninguém esperava, e sem o Neymar, né? Preocupante. Falando nele, o nervosismo do Neymar em campo pode ter sido reflexo do momento complicado que o atacante está vivendo fora dos gramados, né? Segundo o blog do Rodrigo Matos, do UOL, a Justiça Espanhola indiciou o Neymar por corrupção por ter fechado em 2011 a transferência para o Barcelona
Barcelona, ignorando o Santos, com quem tinha contrato. Naquele ano, o time espanhol antecipou 10 milhões de euros ao jogador, que teria de pagar uma multa caso Neymar fosse para outro clube. O processo é uma consequência da queixa realizada pela DIS, empresa que detinha os direitos do craque e que alega que essa operação feriu o mercado de transferências de atletas. A ação judicial aponta o Barcelona como corruptor ativo e o jogador como passivo. A pena prevista é de 1 a 6 anos de prisão por corrupção e pode ser aplicada uma multa do triplo do valor ganho com a operação. Já a pena por simulação de contrato é de 1 a 4 anos de detenção. Resta agora a gente esperar a defesa do craque do Barcelona e o julgamento do processo. E vale lembrar, gente, que essa ação não tem nenhuma relação com a outra ação que a Justiça tratou de sonegação fiscal na transferência do Neymar e derrubou o presidente do Barcelona, né, então, na época, Sandro Rosell. Então, muita gente comentou nas redes sociais, né, Adriano Dolfi, ontem, se o Neymar não estava um pouco fora da casinha ontem por conta dessa história também, né? Ele estava um pouco mais nervoso. Tava, com certeza. E refletiu na atuação dele na parte técnica, né? O emocional, claro que interfere sim na parte técnica. O Neymar, assim, às vezes distante do jogo, às vezes omisso na partida e claramente irritado com as provocações que a gente não sabe também o que foi falado para ele, né? O fato é que isso se refletiu depois do primeiro cartão amarelo. O primeiro cartão amarelo, aliás, aplicado de forma injusta, porque ele não tinha como colocar a mão na bola depois daquele lance conturbado em que ele perdeu um gol na cara do gol. Mas o Neymar estava visivelmente alterado, sim, infelizmente. Infelizmente, porque ele é um jogador de grande nível. Os jogadores de grande nível, eles têm que estar preparados para esse tipo de provocação. O Neymar, infelizmente, estava desestabilizado. O Godoy hoje não pôde vir, aliás, um abraço para ele, mas na súmula, o juiz chileno colocou justamente a coisa do Neymar ter dado o chutaço no rosto do armeiro, né? E depois, ainda, quando o Baca foi falar com ele, ele deu meio que uma cabeçada assim no Baca. Então, a situação foi bem feia, né? O técnico Dunga não vai poder contar com o Neymar no jogo contra a Venezuela, como a gente já comentou nesse domingo. Mas a situação ainda pode sim piorar. O jogador vai ser julgado agora, 11 horas da manhã, pelo Tribunal de Justiça da Conmebol. Segundo o regulamento da competição, caso o jogador tome um cartão vermelho direto, como foi o caso ontem, depois da partida, a advertência anterior não se anula. Ou seja, o cartão amarelo que o Jordi comentou, por ter tocado ontem a mão na bola, continua valendo e é acumulativo com o vermelho que ele tomou no final do jogo. Agora é esperar quantos jogos de punição o Neymar vai tomar, né? No site oficial da Copa América, o Neymar foi duramente criticado, abre aspas. Neymar teve uma atuação imprópria de um futebolista profissional ao dar um chutaço em direção a armeiro, fecha aspas. Vamos ver o que o técnico Dunga falou. Bom, temos que ver as imagens depois, né? Durante ali não deu para se ver muita coisa, muita provocação. Infelizmente não teve um equilíbrio necessário. O juiz não soube controlar a partida, acabou deixando todos os jogadores nervosos dentro do campo e o final foi lastimável. Uma Copa América com tantos grandes campeões ser prejudicado por algumas atuações que não sabem controlar o jogo. Ele está falando do juiz? Ele está falando do juiz, mas aí eu acho que cabe uma crítica também ao Dunga. O Dunga percebeu, confirmou que o Neymar estava desestabilizado. Por que o Dunga não tirou ele de campo, né? No primeiro tempo. Exatamente. Ainda, né? Poderia ser no primeiro tempo ou no intervalo. O Neymar estava visivelmente desestabilizado. Ele tem no banco o Robinho. Por que não colocou o Robinho, jogador experiente, de grande qualidade, propício para jogos difíceis como esse, com uma grande equipe como a Colômbia? Por que ele não colocou o Robinho? Ora, o Neymar não é insubstituível. Se ele está nervoso dentro de campo, seja ele, seja o Daniel Alves, qualquer atleta tem que sair de campo. E o Neymar super disse que ele está sendo perseguido pelos árbitros, então começa aquela história de colocar a culpa no juiz. Mas ele realmente ontem estava um pouco
nervoso, né? Mas não que o juiz fosse o melhor do mundo. Vamos falar agora do acidente de carro que o chileno Arturo Vidal se envolveu na última noite de terça-feira. O juiz do caso abriu uma investigação de 120 dias para apurar a infração e durante o processo ficou definido que o Vidal terá que visitar o consulado chileno em Milão, onde ele mora, para prestar eventuais esclarecimentos, né? Após a sessão com o juiz, o atleta concedeu entrevista coletiva, pediu desculpas a todos, agradeceu o apoio do povo chileno e chorou de arrependimento. O técnico da seleção, Jorge Sampaoli, também veio a público para assegurar que o Vidal segue no time, já que não faz parte do estilo do treinador excluir alguém por causa de um erro. Mas a gente sabe, né, o Adriano Adolfo, que já é um problema recorrente do Vidal. Pois é. Né? Então, eu honestamente não sei o que é pior. Eu acho que ele garantiu aí o fato de ter um jogador bom e não querer se desfazer dele, mas era o caso de talvez ter dado uma afastada. Com certeza. Né? Minha opinião é que ele deveria ter sido afastado, seja Neymar, seja Vidal, seja Cristiano Ronaldo, seja Messi. Quem comete um ato infracional como esse merece sim ser afastado da equipe, merece uma punição. Ele abre um precedente gravíssimo para que outros fatos como esse aconteçam e ele libere o jogador de uma punição. Sampaoli errado, justiça chilena, não conheço o código processual chileno a fundo, mas eu acho também que a justiça chilena abriu um precedente por se tratar de um astro da seleção chilena, por se tratar de um jogador importante, ele é uma figura notória na sociedade chilena também, ele é muito rico também, é dono de uma Ferrari de 2 milhões de reais. Então, acho que a justiça abriu um precedente, por quê? Porque o Vidal é uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa. Se fosse qualquer outro cidadão chileno, eu duvido que teria sido liberado das autoridades com tamanha rapidez. Isso acontece em todo lugar do mundo, né? Exatamente, é um precedente gravíssimo. Se a gente fizesse alguma coisa, sei lá, alguém da televisão, ou alguém conhecido, ou um jogador aqui, também provavelmente não teria a mesma pena que uma outra pessoa comum teria. Exatamente. Né? Mas, o princípio da lei é igualitário, ele vale para qualquer tipo de cidadão, seja um cidadão que mora na periferia da cidade, seja para um cidadão mais abastado que mora em uma mansão, seja para uma pessoa que tem notoriedade também na sociedade. A gente sabe que, infelizmente, isso não se aplica. E ele mesmo, quando foi preso, ele mesmo falou, ai meu Deus, se vocês sabem, né, se vocês complicarem minha vida, o Chile tá perené, entendeu? Tá ferrado. Então... Tipo também usou uma história meio... Agora, tomara que o Chile seja campeão, porque senão ele que tá tananã, né, Evair? E se o Chile for campeão ainda, ele pode sair como herói da história, né? É verdade. Numa final de campeonato ele faz o gol do título, né? Vidal, herói nacional. Mas lá na Juventus, né? A vida dele não vai ser fácil não, viu? A Juventus não gostou nada e pode ser, ó... Na Copa do Mundo de Futebol Feminino, a seleção brasileira vai fazendo muito bonito. Ontem mesmo, com uma equipe alternativa, sem nomes, como a Marta, a Formiga, o Brasil encarou a Costa Rica e venceu por 1-0 com um gol marcado por Raquel Fernandes. Com esse resultado, a equipe comandada pelo técnico Vadão encerra a primeira fase na liderança do Grupo E, com 100% de aproveitamento. Nas oitavas de final, as meninas do Brasil enfrentam a seleção da Austrália. Parabéns, né? Pelo menos nossas meninas estão fazendo alguma coisa. Está seguindo bem o trabalho, Vadão. Estou gostando de ver. Vadão, que era acostumado ao futebol dos homens, né? Está trabalhando muito bem entre as mulheres. Pega a Austrália. Austrália que empatou com a Suécia. Então é um time que merece o maior cuidado. Vamos falar do Palmeiras? Vamos lá. No Palmeiras, os jogadores já estão aí se habituando ao estilo do Marcelo Oliveira. As informações você confere agora com o Osmar Garrafa. Anitta, o Palmeiras está de técnico novo. Marcelo Oliveira ontem comandou o seu segundo treinamento à frente da equipe palmeirense, já preparando o time que no próximo sábado enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. E nesse seu segundo dia de trabalho, o que não faltou por aqui foi muita conversa com o elenco do Verdão. Conversamos bastante hoje, durante 1 hora. Papo longo. Bom de papo, sim. Sabe muitas coisas. Tá passando o que ele pensa sobre o futebol. Você acha que você tem alguma vantagem por já ter trabalhado com ele? Quando chega técnico novo, todo mundo quer mostrar serviço, você tem que mostrar também. Como que é isso? Não, acho que não tem vantagem nenhuma, não. Ele me conhece, sabe o que eu faço dentro de campo, como ele conhece todos os jogadores que jogam bastante aí, ele sabe tudo. A única coisa é que eu trabalhei com ele um pouco mais que os outros. Então, mas é vantagem nenhuma. Vou trabalhar procurando meu lugar. O técnico Marcelo Oliveira sabe que o momento é de recuperar a equipe, que está próxima da zona de rebaixamento. Por isso, é somar o maior número de pontos nas próximas partidas. Contra o Grêmio, sábado em Porto Alegre, e depois na outra rodada, enfrentando o São Paulo, clássico marcado para o Allianz Parque.
Para a partida contra o Grêmio, a ideia neste primeiro momento é mexer o mínimo possível na equipe. E de acordo com o treinamento de ontem, Anitta, apenas 2 alterações. Alexandro começando no ataque e o Robinho, que conversou conosco, aparecendo no meio-campo. Com isso, Cleiton e Zé Roberto devem aguardar uma nova oportunidade. Vale lembrar que hoje à tarde o técnico Marcelo Oliveira comanda o seu terceiro trabalho aqui na Academia de Futebol. Do Palmeiras, Osmar Garrafa para o Super Esporte. Valeu, Boro. E aí, você está empolgado para o trabalho do Marcelo, da chegada dele? Muito empolgado. Por quê? Porque um treinador campeão chegou a 3 finais de Copa do Brasil, chegou a 2 títulos brasileiros de forma consecutiva e o Palmeiras estava precisando de um treinador com esse espírito vencedor, né? Um treinador que também, claro, observa todos os jogadores do elenco e o caso visível é o do Robinho. O Robinho estava no banco de reservas, trabalhou com ele já no Coritiba, o Marcelo conhece bem a qualidade desse atleta, vai para o time titular, só me chamou a atenção o Zé Roberto. O Zé Roberto ir para o banco de reservas, era um dos melhores jogadores nesse campeonato brasileiro, é algo que me chamou a atenção. Vamos aguardar. Será que vai rolar uma ciumeirinha, assim, um ciúminho, porque rolou essa história aí do Robinho? Não sei, o Robinho falou, não levo vantagem em relação pelo fato de ter trabalhado com ele e conhecer. Mas leva, claro, né? O Marcelo Oliveira conhece o estilo do jogador. Talvez ele espere um pouco para avaliar como que o Robinho vai atuar pelo meio campo. De repente o Zé Roberto aparece como opção. De repente o Zé Roberto pode retornar à lateral esquerda. O fato é que também tem o Egídio, que é outro atleta que o Marcelo Oliveira conhece muito bem do tempo de Cruzeiro, né? Que estava meio sumidinho também, diga-se de passagem. Bom, vamos falar do Corinthians, que foi onde você esteve ontem, né? O Rodriguinho conversou por lá, velho conhecido, vamos ver. Primeiro, estou muito feliz de poder estar voltando, né? Tive uma oportunidade há um ano atrás, 1 ano e meio atrás, e não pôde ser da forma como eu queria, né? Até consegui jogar umas partidas titular, mas infelizmente não consegui me firmar da forma como eu queria. Espero que dessa vez eu possa mostrar mais do que eu mostrei, ganhar a confiança dos torcedores e de todo mundo aqui. Passei um período fora, serviu para amadurecer muito e agora eu espero poder voltar com mais força ainda, estar à disposição o mais rápido possível para poder brigar pela minha vaga. Pois é, o Rodriguinho, por enquanto, aparece ainda como opção no banco de reservas. Ele teve uma temporada num time lá do Catar, ele não foi muito aproveitado, retornou diante da dificuldade do técnico Tite com jogadores da posição e um jogador também que tem um salário dos mais baratos do elenco. Importante notícia no Corinthians ontem, o lateral Fábio Santos. Ele foi liberado na metade do treinamento, ele que já não vinha nem treinando entre os titulares, ele deve ser sim liberado para jogar no Cruz Azul do México, a negociação ocorre, o técnico Pintado, auxiliar técnico do Cruz Azul nesse momento, está conduzindo toda a negociação, a diretoria do Corinthians já liberou, não pretende renovar o contrato do atleta que se encerra no final do ano. Ralf e Danilo interessam ao Santos, contrato também se encerrando no final do ano, e o caso do Petros é o que chama mais atenção nesse momento. O Tite tem poucos jogadores para a posição. O Bruno Henrique, por exemplo, está lesionado, o Elias na seleção e o Petros recebeu uma proposta do Betis da Espanha, uma proposta bastante vantajosa em termos econômicos. 50% dos direitos pertencem ao Corinthians, 50% a um empresário, o Fernando Garcia, que aliás está brigado com a diretoria. É interesse do Fernando Garcia negociar, porque o Corinthians tem uma dívida com ele de 6 milhões de reais. Então, ao que tudo indica, o Petros deve ser liberado, mas o Tite espera que essa liberação demore um pouco, porque ele tem poucas opções no setor. Bom, estamos falando aí do Corinthians, o Carioca agora se mexeu aí, né, Carioca? Lembrando que ontem o Sheik foi apresentado lá no Flamengo, não sei se a gente tem essa imagem, daqui a pouquinho o Rodolfo vai ver pra gente até o fim do programa. O Sheik, então, já vestiu a camisa do Flamengo, já falou. Também vestiu lá longe, né? Teve um sócio torcedor do Flamengo que levou a camisa para ele vestir lá no Chile, né? E o Sheik falou, agora eu posso cantar tranquilo, feliz da vida, o hino aqui do Flamengo, né? Porque na época ele cantou na época ele que tava e outros jogadores, né? Ele disse que outros jogadores também cantaram. Bom, vamos falar do São Paulo. O zagueiro Dória tá feliz da vida, mas segue com o futuro dele indefinido no clube. O jogador está emprestado pelo Olympique de Marseille até o dia 30 desse mês e espera ter o vínculo prorrogado com o tricolor. Vamos ver. Eu não tenho como saber certo o que vai acontecer.
Só sei que eu tô bastante feliz aqui no São Paulo, tô fazendo bons jogos, graças a Deus hoje a gente está em primeiro, vamos em busca aí desse título do brasileiro, e eu só tenho a dizer que eu tô feliz e acho que o São Paulo vai resolver isso da melhor forma possível, junto com o Marcelo e meu empresário, acho que vai dar tudo certo. Estou tendo uma sequência boa nesse brasileiro, venho fazendo boas partidas. Eu quero ajudar o São Paulo da melhor forma possível. De novo, estou feliz bastante aqui, todo mundo me trata super bem. Eu acho que a gente tem tudo para fazer um excelente brasileiro. Mas não dá para saber, não tem como falar o que vai acontecer da minha vida se não sou só eu que decido. Por mim, eu fico aqui e ajudo o São Paulo da melhor forma possível. Você estranhou a primeira vez que o Osório te chamou de Matheus? Como é que foi? Como que tem sido ouvir ele falar Joseph, Matheus, nos treinos, enfim? O Matheus, geralmente quem chama é minha mãe, meu pai e minha esposa. Não é costume de ouvir ser chamado de Matheus. Mas tô tranquilo, é meu nome, então eu respondo da melhor forma possível. Tô ligado quando chama Matheus, tô alerta, mas é assim mesmo. Por incrível que pareça, o Bielsa também me chamava de Matheus. Acho que esse modo de te chamar pelo primeiro nome, ou então não chamar por apelido, faz perceber que, no caso, o treinador tá ligado em você, né? Te conhece mesmo, faz perceber que ele te conhece, e isso é legal. Pois é, o São Paulo talvez perca o Doria, mas existe a possibilidade de que ele fique no clube, Anitta. Isso porque o São Paulo recebeu uma proposta de 3 milhões de euros pelo Paulo Miranda. O jogador no momento está lesionado, está se tratando, mas um time da Áustria, o Salzburg, o Red Bull Salzburg, está interessado no jogador, 3 milhões de euros, uma proposta altíssima para um jogador da qualidade do Paulo Miranda. Eu considero o Paulo Miranda um jogador dos mais limitados. Fato é que o clube também espera o Lucão, que está atuando com a seleção sub-20, que está no Mundial da Nova Zelândia. Aos poucos, né, o Osório vai ajustando essa equipe. O São Paulo está dando liga e o treinador está mostrando o serviço, está mostrando que tem muita competência à frente do São Paulo, Anitta. E, Adriana Adolfo, ontem você também comentou sobre o futuro do Alexandre Pato, né? Hoje também é um dia importante para ele, né? É um dia importante, Anitta. Isso porque a diretoria, o departamento jurídico do Corinthians confirmou que o clube quitou os 10 meses de direitos de imagem que estavam atrasados em relação ao atleta. A parte que também cabia ao São Paulo também está quitada, mas o advogado do jogador disse que não vai retirar a ação na Justiça do Trabalho. O que ele está pleiteando é a liberdade para ele escolher onde ele quer trabalhar. Ele se desvinculando do Corinthians, ele também iria quebrar o contrato de empréstimo com o São Paulo. O departamento jurídico do Corinthians afirma que quem está por trás dessa manobra é o próprio São Paulo, que aí sim o jogador iria firmar um contrato com o São Paulo. Mas o advogado do jogador diz que ele tem propostas do futebol italiano e que ele pretende retornar ao mercado europeu. Vamos aguardar o que a justiça, o que a juíza do caso vai acabar definindo. Chama Maria Alice Severo. Vamos ver o que ela vai julgar. Bom, o programa de hoje termina por aqui. E Alexandre Pato, sempre dando trabalhinho, né? E a gente volta amanhã às 10h30 da manhã. Você vai para onde agora? Eu vou para o Corinthians à tarde. Tem mais trabalho. Muito bom. Então, mais informações do Corinthians e também dos esportes, 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Explore as belezas naturais da Chapada Diamantina. Hoje, 11h30 da noite no Hoje Tem. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita.